Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo meu canal, por esse humildíssimo canal. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar você a como criar uma sombra realista dentro do Photoshop. Esse vídeo é indicado para aquelas pessoas que já têm mais ou menos um domínio da ferramenta. Então seria aí um vídeo para nível intermediário. Tudo bem? Se você está no nível avançado, não tem problema nenhum, você vai conseguir acompanhar comigo aqui, mas tenha noção de que eu falarei e usarei alguns termos que podem não ser apropriados para quem nunca mexeu na ferramenta antes. Beleza? É um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou te mostrar dois métodos para você conseguir criar essas sombras realistas dentro do Photoshop. Vamos comigo? Então vamos para o vídeo. Muito bem, assim que a gente abre aqui o Photoshop, eu tenho aqui essa imagem, eu vou deixar essa imagem aqui abaixo na descrição do vídeo, é uma imagem pegada aqui no unsplash.com. Vou deixar ela aqui para vocês baixarem se quiserem acompanhar junto comigo. Essa imagem, ela possui aqui alguns desafios para a gente poder criar essa sombra, tá? Vamos lá, pessoal, o que a gente consegue perceber, e isso é fundamental para quando você deseja criar alguma coisa da realidade. Então você deseja representar alguma coisa do objeto real, do mundo físico real e sensível aos nossos olhos. Quando a gente olha para um objeto, eu estou aqui com a minha tampinha da minha caneta, quando eu olho para esse objeto, eu noto que a luz interage com ele de uma determinada maneira. Eu percebo que aqui na parte superior desse objeto, a luz interage de uma determinada maneira. Aqui dentro desse potinho, a luz tem um outro comportamento. Aqui em cima, na tampa da canetinha, a luz tem um outro comportamento. Ao mesmo tempo que a sombra também tem um comportamento distinto conforme eu aproxime ou afaste os dois objetos um do outro. Esse comportamento ele se deve, primeiro, pela fonte de luz que está incidindo sobre esse objeto, ou seja, eu tenho uma fonte de luz aqui difusa, existe algo que a gente chama de softbox, é um objeto onde existe uma luz e na frente dessa luz existe um pano fosco que permite que a luz passe de uma maneira difusa, não direta, como por exemplo se a gente estiver com a mão direcionada para o sol. Logo, você vai ver que as sombras que estão incidindo na mão colocada sobre o sol, ela será uma luz bem dura, ela não terá uma difusão por aquela superfície que está sendo direcionada ali para o sol. Claro que também o sol ele pode te apresentar uma luz difusa se tiverem, por exemplo, nuvens bloqueando a passagem da luz do sol. Só como a luz do sol ela é muito forte, é evidente que a luz continuará passando, só que de uma maneira difusa, porque as nuvens estão bloqueando aquela intensidade direta da luz. O mesmo vai acontecer quando a gente coloca, por exemplo, um objeto num estúdio fotográfico, por exemplo. Então ali a gente consegue controlar a intensidade das luzes e a forma como elas vão interagir com aqueles objetos, a depender dos materiais que aquela superfície daquele objeto é composta. Então, muito bem. No nosso exemplo aqui, a gente tem uma luz, eu estou supondo isso com base naquilo que eu estou vendo. A gente tem uma luz difusa incidindo sobre esse objeto. Eu vou desenhar aqui aquilo que eu estou ilustrando, falando para vocês conseguirem enxergar melhor. Eu tenho uma luz que está incidindo sobre o meu objeto de uma maneira difusa. Eu vou fazer isso aqui como uma forma difusa, essa ilustração, esses rabiscos na diagonal para representar a difusidade, essa palavra nem existe, mas aqui a luz está incidindo dessa maneira, criando esta grande sombra também difusa, porque provavelmente o plano no qual esse objeto está inserido, ele também possui alguma superfície mais ou menos fosca. Então você consegue perceber que tem um brilhozinho acontecendo nessa região, mas ele é fosco, ele não é literalmente reflexivo. Ou seja, ele não vai refletir exatamente aquilo que eu estou vendo como se fosse um espelho.
Bom, se a luz ela tem esse comportamento, a sombra ela também seguirá um comportamento determinado. Que eu consigo entender como que eu vejo essa sombra aqui, quais são as características dessa sombra que eu estou visualizando aqui nessa imagem. Bom, eu consigo perceber algumas coisas. Primeiro, existe essa sombra maior, certo? Que está circulada em preto aqui. Então, uma sombra grande projetada através dessa luz aqui. Eu tenho uma sombra menor, que é representada por esse laranjado aqui. Perdão, esse alaranjado aqui, que eu vou desenhar. Temos essa sombrinha menor aqui, que é a sombra de oclusão, ou seja, nesse ambiente, nesta faixa dessa imagem, existe o contato entre o objeto e a superfície no qual ele está por cima, e aqui não passa luz, aqui a luz não chega, não há incidência de luz nessa região, por isso essa sombra ela é mais forte, ela é mais evidente, ela é mais intensa. É a mesma coisa quando eu aproximo um dedo de outro e naturalmente você consegue enxergar que há um espacinho onde a luz não incidirá, formando essa linha pretinha entre um dedo e outro, certo? Onde os dois dedos se tocam. Muito bem, então a gente tem esse comportamento aqui, a gente tem uma sombra rebatida no nosso objeto, que é uma sombrinha que está pegando aqui nessa região. Muito bem, a gente tem uma sombra nessa região do galho aqui, ó, essa sombrinha, e ao mesmo tempo que nós temos essa sombra no galhozinho, nós temos uma breve iluminada nessa região, que eu vou até aproximar para vocês, ó. Nós temos essa breve iluminação aqui, ó. Tem uma incidência, deixa eu apagar aqui essa que eu acabei de fazer. Nós temos essa incidência aqui, ó, uma breve iluminaçãozinha. Isso aqui provavelmente acontece por quê? Porque a luz está rebatendo aqui de alguma maneira, ela está entrando aqui nessa folha e está gerando um reflexo nesse chão aqui. E como aqui há um contato do biquinho dessa folha com o chão, ainda há essa projeção dessa sombra aqui no chão, nessa superfície que está sendo, no qual o objeto está por cima. Bom, percebam então que eu tenho um comportamento aqui um tanto complexo. Qual que é o erro que a maioria das pessoas comete quando vai trabalhar com projeção de uma sombra? Elas duplicam a camada da imagem original, fazem aqui uma cópia do objeto, certo? Eu já tenho aqui a seleção do meu objeto feita para acelerar o nosso aprendizado aqui no vídeo, mas caso você não tenha, você teria que selecionar todo esse objeto e retirar ele, recortar ele dessa imagem para que ele seja, ó, um objeto solto e eu consiga manipulá-lo de maneira livre aqui na minha imagem. Então eu pego aqui esse objeto e aí eu adiciono, sei lá, um Drop Shadow, que é um efeito mais comum aqui do Photoshop. Adiciono aqui um Drop Shadow. E aí, olha só o efeito que isso vai causando na minha imagem, ó, nesse meu objeto. Ele gera uma sombra bastante irrealista, não sei nem se essa palavra existe, mas não realista, com um tamanho específico que eu posso delimitar aqui, com uma distância também com base no ângulo que eu quero que essa sombra seja projetada e com um spread, um espalhamento, se é essa a correta tradução da palavra, mais duro ou mais suave, certo? Então, geralmente as pessoas fazem isso aqui, certo? Colocam aí uma cor que seja escura com base no fundo que esse objeto está sendo projetado, ou simplesmente colocam aqui um pretão, né? Sombra. Detalhe importante desse vídeo. A sombra projetada, ela nunca é 100% preta. Nunca é 100% preta. Mesmo que eu tenha um objeto completamente preto. A depender da superfície e do objeto que está sendo colocado nessa superfície, eu terei uma sombra levemente colorizada.
seja uma sombra mais azulada, seja uma sombra mais vermelha, com tons mais escuros de vermelho, mas nunca totalmente preto. Beleza? E aí, as pessoas continuam aqui fazendo esses ajustes e pronto, ó, elas têm aqui uma sombra criada. É claro que isso aqui está longe de ser real. É claro que isso aqui não está adequado para a proposta que a gente quer fazer. Uma outra forma e um outro erro que as pessoas geralmente cometem é o seguinte: ao invés de elas utilizarem o Drop Shadow, elas chegam aqui no... Elas pegam esse objeto recortado, duplicam esse objeto, o objeto de trás fica sendo composto por uma sombra, elas escurecem esse objeto com o Hue and Saturation, tecla de atalho Ctrl U ou Command U, se você tiver no Mac. Você vem em Filtro, Blur, Gaussian Blur, dá um Gaussianzinho aí, ó, de 6, 9, 20, fica o seu critério, e você coloca ele mais ou menos aqui embaixo, ó. E geralmente as pessoas vêm aqui e apagam essa sombra, tá? Elas simplesmente vêm aqui e apagam, e aí elas vão tentar mais ou menos aqui deixar essa sombra mais achatada para gerar esse efeito aqui, fora totalmente da realidade de uma representação real de um objeto numa sombra, com uma sombra, tá? Então, isso aqui, pessoal, está incorreto. Não se faz isso aqui. Se você quer representar um objeto na realidade, não faça isso aqui. Se você tiver a liberdade, se você tem a liberdade de criar esse objeto da forma como você bem entender, que se dane. Vai lá e coloca a sombra do jeito que você quiser. No nosso caso, a gente quer representar um objeto real. Beleza? Então, quais são esses dois métodos que a gente pode fazer para gerar esse resultado? Bom, eu já fiz aqui esses métodos para vocês para agilizar o nosso processo e a gente ganhar tempo. O primeiro método é este aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois, ó. Eu fiz aqui o primeiro método, agora olha o antes e depois. Antes, imagem original, depois, primeiro método utilizado. Antes, depois. O que vocês notam? Antes, depois. Antes, depois. O que vocês notam de diferença? O que o olho de vocês está dizendo para vocês? Comenta aqui para mim abaixo nesse vídeo. O segundo método, ele é similar, só que nesse segundo método eu desenhei essas sombras. Quando eu falo desenhei, o que eu estou querendo me referir? Eu utilizei a ferramenta Brush do Photoshop, ou pincel em português, para criar essas sombras de maneira manual. Eu manualizei esse processo. Lógico que isso leva bem mais tempo. Então por isso que eu quero passar esses dois processos para vocês, porque você pode utilizar um, outro ou ambos. Ok? Aqui, ó, esse é o segundo método. Vou fazer um antes e depois com a imagem original. Antes, imagem original, depois, segundo método. Antes, imagem original, depois, segundo método. Agora eu vou fazer uma comparação entre os dois métodos. Primeiro método, segundo método. Primeiro método, segundo método. Muito bem. Como que eu fiz o primeiro método e o mais rápido, pessoal? Vamos lá. Primeiro método. O que eu fiz? Eu recortei todo esse objeto, certo? Todo esse objeto ele foi recortado através de uma varinha, de uma caneta da ferramenta Pen Tool. Então, literalmente, cheguei aqui, apertei a tecla P e comecei, ó, a fazer esses rastros, a esse caminho no meu objeto. Tá? Se você não sabe como utilizar a Pen Tool, não se preocupe, eu vou trazer um vídeo explicativo de como utilizar a Pen Tool para que você aprenda a fazer isso aqui da maneira mais rápida possível e que você seja totalmente autônomo na utilização dessa ferramenta, ok? Quando você está iniciando o Photoshop, essa ferramenta é uma dor de cabeça, é natural que você não entenda como ela funciona, mas logo mais eu vou trazer aqui para vocês como trabalhar com essa ferramenta, tá bom? Então, eu simplesmente vim aqui, ó, quando eu quero recortar um objeto, basta que eu vá criando esses caminhos ao redor do meu objeto, separando ele do fundo. Eu não quero chegar aqui, ó, e pegar essa parte, por exemplo, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui eu peguei uma parte do fundo. Então eu vou continuar aqui recortando esse meu objeto. Bom, como eu já fiz esse processo, é
basicamente isso. Eu venho aqui e fiz todo esse caminho bonitinho, peguei aqui a folhinha, passei pela folhinha, bonitinho, tal. Fui aqui em cima, voltei e fechei aqui o meu caminho final. Beleza? Como eu já fiz esse processo, não faz sentido eu repeti-lo. Ele já está aqui, ó, na minha janelinha de paths. E essas janelinhas de paths, elas são muito úteis para os nossos documentos porque elas vão separando as seleções que nós precisaremos usar em um determinado projeto. Então, ó, fiz a minha seleção, marquei aqui, ó, salvei a minha seleção como fruta, tá? De novo, para quem não sabe mexer, não está entendendo muito bem como eu estou fazendo isso aqui, tá? Então eu já estou supondo que você entenda como fazer essas seleções, como gerar esses paths aqui do lado, tudo bem? Se você não sabe, manda um comentário aqui para mim abaixo falando, Pavani, não sei, me ajuda, como é que eu faço para gerar esses paths que você está falando? Tá? O que é esses paths que você está falando? Beleza? Vim aqui, ó, cliquei nos paths, cliquei com o botão com Ctrl segurado e cliquei nessa imagenzinha, tá? E aí, pessoal, olha só. E aí, eu guardei aqui o meu path, certo? Deixei o meu path guardadinho aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar a minha imagem. Eu vou criar um novo grupo para facilitar aqui a visualização de vocês. Ó, copiei a minha imagem. Vou criar um fundo na mesma cor aqui desse fundo. Vou criar um fundinho azul. Na mesma cor aqui. Beleza. Vou jogar ele para baixo aqui da minha imagem copiada. Vou ativar a layer. E agora ó, eu vou gerar uma camada, uma máscara para esse meu objeto. Então vou clicar aqui na minha máscara, na minha path que eu criei. Vou vir aqui no botãozinho de criar a máscara e vou dar um clique. Aí ele vai criar exatamente para mim ó, a máscara que eu anteriormente fiz o caminho com a Pen Tool. Você vai notar que a máscara está um pouco diferente aqui ó, do meu objeto total. Por quê? Porque eu não mascarei este ponto aqui, mas ele não é necessário nesse momento, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar novamente essa imagem, só que agora eu vou inverter a máscara. Então antes eu tinha a minha máscara só neste objeto, e para quem não sabe, a máscara ela funciona da seguinte maneira. Aquilo que eu mascaro e está em branco é o que vai ser exibido para mim na minha tela. O que estiver em preto vai ser excluído da minha tela. Então nesse caso eu estou mantendo a visualização da minha fruta. Na outra imagem eu estou mantendo a visualização do meu fundo. Então a fruta está preta e ela não vai aparecer, só o meu fundo. E o meu fundo possui a minha sombra. Por isso que eu quero que meu fundo apareça nessa máscara. Muito bem, então agora eu tenho objeto separado e fundo separado. Beleza? Nesse momento, o que é legal de fazer? Eu venho aqui, dou um Hue and Saturation, Ctrl U, só que na verdade eu vou te mostrar o jeito profissional de fazer isso. Venho aqui, clico com o botão direito, converter para Smart Object, vou copiar essa camada e vou inverter novamente essa máscara, perdão. Agora eu tenho o meu fundo aqui bonitinho. Vou Ctrl U, apertar Ctrl U para abrir aqui a janela Hue and Saturation. Vou dessaturar o meu fundo. Vou dar um OK. Vou apertar o meu comando Ctrl L de lápis para trazer a janelinha de Levels. Vou trazer o meu ponto aqui da direita para cá, mais ou menos, não totalmente. E o meu pontinho da esquerda eu vou trazer mais para cá. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou manipulando luz e sombra. Então eu estou pegando o ponto mais luminoso e trazendo ele mais para cá, para que o ponto luminoso seja mais luminoso ainda. O ponto luminoso do meu fundo seja ainda mais luminoso. E o ponto mais escuro seja ainda mais escuro. Ou seja, eu estou aproximando eles e tirando os meios tons da minha imagem. Então, vou trazendo para cá.
mais ou menos aqui. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu não quero que influencie muito. Eu estou olhando, ao mesmo tempo que eu mexo nesses sliders, eu estou olhando, meu olho está fixado nessa região da sombra, porque eu quero tentar deixá-la o mais original possível. Ó, aqui, os meus pontos escuros, eles ficaram muito escuros ali na sombra de oclusão. Então tem que tomar cuidado com isso também. Mais ou menos aqui. Vou dar um OK. E agora eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar na minha máscara e vou pintar aqui de preto essa região. Só que ao mesmo tempo que eu vou pintar de preto, eu tenho que colocar essa camada que eu criei, vou colocar aqui como camada sombra e a outra objeto. Essa camada ela tem que vir no Blend Mode de Multiply. Por que de Multiply? Porque o Multiply ele subtrai áreas claras e expõe áreas escuras. Ou seja, eu estou tirando as áreas claras da minha imagem, que é exatamente o que eu quero, porque o meu fundo aqui ele ficou claro, ele ficou mais esbranquiçado. Então eu vou começar a apagar aqui esse fundo com o meu próprio brush. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu não quero apagar a minha sombra, certo? Então eu só preciso apagar essa região aqui desse ambiente. Aqui eu posso deixar o meu brush em 30% de flow. Muito bem. E aqui, ó, eu posso dar como finalizado, mas eu ainda não quero. Eu ainda quero deixar isso aqui mais interessante. Posso ver aqui a opacidade da minha camada. Se eu apertar de 1 a 0, ele vai incrementando a quantidade de opacidade que eu tenho na camada. Ó. 6, 7, 8, 9 e 0 é 100%. Então vou deixar aqui com 8, mais ou menos. Vou deixar com 0 mesmo. Nesse 0 eu vou manter aqui, ó, o meu... Vou ativar aqui o filtro Blur e Gaussian Blur. Por que eu estou ativando o filtro Gaussian Blur? Porque se eu aproximar aqui a minha imagem, ó, vocês vão notar que ela tem... Essa sombra ela tem várias... Como a gente chama de noise, né? Tem uma turbulênciazinha nessa superfície que eu gostaria de não exibir aqui. Tá? Eu gostaria de deixar ela um pouco mais suave, um pouco menos aparente essa superfície toda rugosa, levemente rugosa. Vou dar um OK. E agora, senhores, olha só. Eu tenho uma sombra bem interessante. Se eu apertar Ctrl M de Maria, ele vai me trazer a janelinha de curvas. Na janelinha de curvas, ó, eu posso tentar clarear um pouquinho mais aqui os meios tons. Ou até os pontos escuros aqui. Para deixar um efeito um pouco mais realista. Mais ou menos aqui assim, meios tons um pouquinho para cima. Posso tentar trazer aqui um pouquinho de azul para essa sombra, para tentar aproximar do efeito original que eu tinha ali na imagem original, que ela tinha uma sombra mais azulada, mais ou menos aqui assim. E pronto, eu tenho meu resultado final. Com dois passos simples aqui, certo? E ó, fica bastante similar com o resultado original. Certo? Muito bem. Esse foi o primeiro método. Qual que é o segundo método, pessoal? O segundo método, ele é muito simples também. Ó. Só que ele gera um pouquinho mais de trabalho. O segundo método, o que eu fiz? Eu copiei aqui, eu coloquei um fundo na minha imagem, tá? Um fundinho azul, certo? Ó, tem um fundo azul aqui. E aí eu fiz algumas sombras diferentes. Ó. Se eu colocar um antes e depois, eu tenho aqui algumas sombras distintas, tá? Vamos começar pela primeira. Ó. A primeira eu fiz essa sombra de oclusão. Como é que eu fiz essa sombra de oclusão? Eu deixei o meu brush com um flow de 2, 3, 4%, tá? Aumentei aqui o tamanho dele. Escolhi essa cor de azul aqui do fundo com Alt pressionado e dou um clique. Ele vai capturar essa cor e vai trazer para minha cor frontal aqui do lado. Vim aqui no meu
no meu plugin Colorus, ou você pode clicar aqui na sua janelinha de cores e gerar aqui, ó, selecionar essa cor mais escura, porque lembra, a sombra ela é mais escura por natureza. E na minha janelinha de Brush Settings, ou tecla de atalho F5, se ela não estiver aparecendo para você, eu diminuí aqui, ó, o meu Roundness. O que é meu Roundness? Meu Roundness nada mais é do que a forma, a espessura que eu tenho do meu brush aqui, ó. Isso aqui é o meu arredondamento do meu pincel, tá? O meu pincel ele é representado por essa bolinha, para quem não sabe. Então aqui, ó, eu tenho o meu roundness nessa região. E se eu diminuir o meu roundness, ele vai ficando mais achatado, ó. Então agora eu tenho um pincel mais achatado. Certo? Tá. Então, é isso aqui exatamente que eu quero, porque se a gente pensar numa relação de perpendicularidade, se eu tiro o roundness, olha só, eu vou gerando uma espécie de perpendicular aqui para minha sombra. Ó, imagina como se o roundness eu estivesse vendo o meu pincel na frontal. Se eu começasse a ver ele mais de baixo, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Então, o roundness ele está diminuindo para nós que estamos vendo em 2D, mas se você pensar em 3D, em 3 dimensões, ele está fazendo isso aqui, ó. É como se ele estivesse simplesmente girando. E se eu estou girando, a minha fruta ela está mais ou menos nesse ângulo aqui, ó. Se ela está nesse ângulo, eu preciso achar um roundness que seja compatível com esse ângulo. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas vou apresentar aqui, ó. O meu roundness aqui, inclusive eu percebi que eu estava fazendo roundness na borracha. Então, ó, o meu roundness aqui ele está em 13%, mas eu quero mais. Vou deixar em 33%. E aí o que eu comecei a fazer? Eu simplesmente vim aqui, ó, e comecei a dar com um flow aqui de 0,5, 0,4 e uma força aqui no meu pincel de mais ou menos uns 50, 46%. Eu comecei a trazer aqui, ó. E lembrando, essa camada ela precisa estar em Multiply também. Comecei a trazer aqui algumas pinceladas, ó, desse contato que ele está fazendo com esse chão. Bem de leve, tá, pessoal? Estou dando vários toques com a minha caneta. O segundo passo que eu fiz foi a mesma coisa. A única coisa de diferente é que eu aumentei o meu brush. Eu fiz um processo muito similar. Eu simplesmente aumentei o meu brush e, para quem não sabe o que isso aqui significa, ó, esse ponto vermelho aumentando e diminuindo, eu seguro o Alt, seguro o botão direito do mouse e clico, seguro e arrasto para a direita. Isso faz com que eu aumente o meu brush, o meu pincel. Se eu, ao invés de direita e esquerda, vou para cima e para baixo, eu aumento e diminuo a dureza do meu brush, do meu pincel. Beleza? Eu aumentei aqui o meu brush, diminuí aqui a opacidade, ou melhor, o flow para 2%, e eu comecei, ó, a pintar umas sombrinhas aqui para esse lado. Comecei a trazer essas sombrinhas aqui para esse lado, bonitinho, legal. Olha só. Lembrando também de deixar essa layer em Multiply. Então lembra, ó, aqui eu tenho a incidência da minha luz, certo? Então essa área daqui será um pouco mais forte na minha sombra do que essa área de fora. A sombra, ela, a depender do tamanho do objeto, da intensidade da luz, ela vai ser mais forte ou mais fraca em algumas regiões. Muito bem, então fiz mais ou menos isso aqui, tá? Eu tiro a visualização, coloco novamente, tiro e coloco, muito bem. Então tenho a sombra de contato, a sombra de oclusão, na real, e uma sombra mais difusa aqui no meu documento, tá? É simplesmente isso, pessoal. Em seguida, eu fiz a sombra do galhozinho, essa sombrinha que vai ser de contato aqui do meu galho. Como que eu fiz essa sombrinha? Da seguinte maneira.
Eu desenhei essa sombra com a minha Pen Tool, ok? Desenhei a minha sombra com a minha Pen Tool, tipo assim, ó. Mais ou menos nesse perfil aqui, tá? Eu desenhei essa angulação. Ó. E aí eu pintei de preto. Na verdade, de preto não, eu pintei com essa corzinha mais azul escura aqui, ó. Essa corzinha azul que está aparecendo para vocês aqui à esquerda. Pintei de preto, tá? Essa seleção. Se você não sabe como fazer isso, tudo bem. Essa aula já é um pouquinho mais intermediária. Fiz essa pintura de preto. Para quem não sabe, eu explico aqui. É simplesmente pegar a cor que está na minha front color, foreground color, e segurar, apertar Alt Delete. Quando eu aperto Alt Delete, ele pinta qualquer área aqui que eu estiver selecionada com a cor que está no meu foreground, tá bom? Gerei aqui, coloquei essa camada que eu acabei de criar em Smart Object, renomeei para sombra galho, e aqui nesse momento eu utilizei o filtro Tilt Shift, que é uma espécie de um blur fotográfico de se eu não estou enganado, de uma lente específica. E aí o que eu fiz? Eu manipulei esse filtro para que ele se mantivesse aqui nessa pontinha do galho e o efeito ele começasse a fazer sentido, ele começasse a ser incidido aqui nessa região. Eu não vou explicar como usar esse filtro, porque não é a propósito dessa aula aqui agora, tá, pessoal? Desse vídeo. Mas eu editei ele até que ele ficasse com as características que eu precisasse, simplesmente aumentando e diminuindo o blur, aumentando e diminuindo a distorção e modificando esses sliders aqui que aparecem para mim, de forma que gerasse a característica da sombra que eu estava buscando. Foi mais ou menos isso aqui. Dou um OK. Depois de ter feito esse processo, eu gerei um Gaussian Blur bem baixinho, de 1% ou 2%, de 2 pixels, perdão. Aproximei aqui a minha sombrinha do galhozinho, certo? E mascarei esse galho para eu poder tirar essas informações que eu não gostaria que aparecessem aqui para mim, ó. Eu estava achando que estava muito disperso aqui essa sombra. Então, eu fui retirando aqui com o meu brush mesmo. Fui retirando um pouco aqui essa sombra. Adicionei um Hue and Saturation aqui na minha camada, para ele ficar um pouquinho mais azulado. Certo? Mais azuladinho, sim. Aqui, mais ou menos. Muito bem. E também pintei aqui com um gradiente para que ele diminuísse aqui a intensidade dessa sombrinha. Ele é uma sombra bem fraquinha, porque o objeto no qual ele está sendo projetado a sombra é um objeto bem sensível, né? E pequeno também para o contato necessário. Posso diminuir um pouquinho aqui também a opacidade e foi mais ou menos isso aqui que foi criado. Ó. Essa é a versão original da sombrinha. Tá? E aí, por fim, eu fiz essa característica aqui, ó, uma luzinha, esse efeito de luz. Eu fiz exatamente da mesma forma que eu fiz com essa sombra, só que trazendo uma cor mais clara para essa forma. Fiz a mesma coisa, fiz com a caneta, desenhei, depois criei uma nova camada, pintei com essa corzinha azul, coloquei a camada em Smart Object para que eu não perca a possibilidade de edição dessa camada original que foi criada. Coloquei um Tilt Shift por cima, depois adicionei um Gaussian Blur e por fim fiz aqui o meu Gaussian e um pouco da retirada dessas informações luminosas com o meu brush e com o meu gradiente. Beleza, pessoal? Então, com esses dois métodos eu consigo recriar uma sombra
e fazer com que ela se pareça, ó, com a imagem original. Então, com essa explicação, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais dicas e mais detalhes profissionais ou iniciantes dentro da ferramenta Photoshop, coloca aqui para mim no comentário, me diz o que você tem interesse de aprender, que a gente traz num próximo vídeo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e a gente se vê em breve.